Bem, amados, estamos de volta para darmos início ao novo trimestre do ano de 2022. Quarto trimestre, lição número 1. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. Nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. E nossa sede situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. Também temos nossa igreja na Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda. E temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Temos ainda nossa igreja no município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, Porto Real, município limítrofe com Barra Mansa. E também nossa igreja no município de Santa Rita de Jacutinga. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Rua Governador Valadares, Praça da Estação. Fica bem em frente à principal praça da cidade, Praça da Estação. Município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. E brevemente estaremos anunciando mais uma filial no município também de Minas Gerais, de Caratinga. E a nossa lição bíblica, as lições bíblicas que estaremos estudando durante este quarto trimestre. A nossa revista Ebenezer Dominical. E o nosso tema é Fundamentos da Unidade Cristã. Estaremos estudando sobre a unidade da igreja, a unidade cristã, a unidade dos membros no corpo de Cristo. E veremos que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo Jesus. E hoje, então, demos início à nossa primeira lição, que tem por título A Importância da Unidade Cristã. Lição número 1, 2 de outubro do ano de 2022. O nosso texto áureo está baseado no capítulo 2, versículo 14 da Epístola de Paulo aos Filipenses, que assim escreveu: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Verdade aplicada. A unidade cristã é de suma importância para o crescimento espiritual da igreja. A unidade não é produzida por nós, pois ela é uma prerrogativa divina. Mas, como membros do corpo de Cristo, temos o dever de mantê-la. E os principais objetivos desta nossa lição são os seguintes: explicar a origem da unidade cristã, compreender a importância da unidade cristã e relacionar as colunas que mantêm o equilíbrio da unidade cristã. Os nossos textos de referência encontram-se ainda no capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, versículos 1 a 5. Versículo 1 diz: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor,
o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E como introdução, diremos o seguinte: passamos a pertencer à família de Deus a partir do instante em que recebemos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É dessa maneira que somos ligados ao corpo de Cristo, conforme ele mesmo disse em João, capítulo 15, versículo 4: Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A unidade espiritual não ocorre de forma externa, mas da transformação interior. Não se obtém a unidade interdenominacional conforme prega o ecumenismo, porque ela é espiritual. Há um só corpo e um só espírito. Efésios, parte A do versículo 4, capítulo 4. Somente os que nascem de novo e são lavados pelo sangue de Cristo podem pertencer à família de Deus. O título do tópico primeiro diz: a unidade tem origem em Deus. A unidade cristã é edificada sobre o alicerce da verdade, que é Cristo. Existe a falsa ideia de que a unidade ocorrerá através do ecumenismo, cujo movimento visa a união de todas as igrejas cristãs numa só religião. Eles pregam que as doutrinas religiosas dividem as pessoas, ao passo que apenas o amor tem a capacidade de uni-las. Isso não passa de uma grande falsidade. A verdadeira unidade tem origem em Deus e não pode existir fora da verdade. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. Tópico 1.1. A preservação da unidade. A história da igreja primitiva evidencia que os crentes de Filipos viviam em constantes ameaças. A desunião entre os irmãos ainda ronda a igreja moderna, tal qual ocorria com a comunidade cristã de Filipos. Por isso, Paulo escreveu: toda a amargura, a ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Por causa das disputas internas, Paulo exortou a irmandade de Filipos para que tampassem a brecha da desunião, pois a unidade espiritual da igreja estava sendo, aos poucos, terrivelmente comprometida.
Tópico 1.2. Estudaremos sobre a falta de unidade que desonra a Cristo. O apóstolo Paulo falou sobre este assunto ao dizer: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Todos os que de novo são gerados pelo Espírito são adotados como filhos de Deus, pois formam uma unidade em Cristo. O que Paulo ensinou é que as pessoas que se diziam cristãs rompiam o laço da união. Da mesma forma que os irmãos de uma família que, quando se desentendem, não podem ter uma convivência de harmonia. Crentes que levam a vida com brigas e dizem coisas más a respeito do próximo servem de escândalo para o mundo. E isso não honra o nome de Cristo e se torna em chacota para a igreja. Tópico 1.3. Perigos da falta de unidade. Em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 28. As exortações de Paulo, agora, passaram a tratar dos perigos que ameaçavam a unidade da igreja cristã, que pareciam mais intimidadores do que os acontecimentos maléficos de um mundo hostil. Um problema ainda mais ameaçativo parecia ocorrer no seio de uma igreja dividida entre os irmãos. Uma igreja desunida seria uma presa fácil por causa da sua fragilidade, caso sofresse um atentado vindo do mundo exterior. Não era suficiente estar alerta contra os perigos externos, mas era necessário prevenir-se contra os riscos advindos das divisões interiores. Tópico 2. Colunas que mantêm o equilíbrio da unidade. Há 4 colunas que mantêm o equilíbrio da unidade cristã. Essas colunas não são construídas pelo ser humano, mas são concedidas espontaneamente por Deus à sua igreja. A verdade é que elas já possuem existência real, mas é necessário que lancemos mão de cada uma delas para que dê sustentação à unidade da igreja. Os que se encontram ramificados em Cristo são novas criaturas e por isso se tornam filhos de Deus por adoção, através do novo nascimento gerado pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo exortou os crentes de Filipos para que, como cristãos, conservassem a paz e a unidade entre todos. Dos 4 alicerces que dão sustentação à unidade, Paulo dividiu-os em 2 grandes blocos. O primeiro conjunto é formado dos princípios externos do amor, ou seja, a exortação e a comunhão. O segundo são os que compõem os sentimentos interiores, tais como consolação e misericórdia.
Vejamos cada um deles nos subtópicos seguintes. Subtópico 2.1. Estímulo em Cristo. O verbete paraklesis, em grego, tem um sentido de exortação, súplica, conselho urgente, um cuidado pastoral. Com essa advertência, Paulo estimulou os cristãos filipenses para que lutassem pela unidade da igreja, tendo por base a ligação dos ramos à videira, que é Cristo. Era imperioso que labutassem juntos, em perfeita harmonia entre eles. Paulo exortou os irmãos filipenses para que trouxessem à lembrança o consolo de serem amados por Cristo. Disse ele: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Igualmente, todo cristão é beneficiado através do estímulo, exortações e renovação do vigor em Cristo. A unidade espiritual levaria ao caminho da união dos crentes de Filipos. Não existe maneira de alguém querer seguir seu caminho em desunião com seu irmão e afirmar que está em harmonia com Cristo. Pois, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 1 João, capítulo 4, versículo 20. Subtópico 2.2. Comunhão no Espírito. A unidade cristã, se originada do Espírito, confirma que os crentes são membros uns dos outros, em um só corpo que é Cristo. E isso somente seria o suficiente para aniquilar todo e qualquer desentendimento e espírito de facciosismo político e de disputa entre os irmãos. O Espírito Santo promoveu a unidade entre os cristãos da igreja de Filipos. O mesmo Espírito que os unificou em Cristo cooperou para que todos se unissem uns aos outros. É o Espírito Santo quem nos aproxima de Deus, mas também quem promove a unidade entre os irmãos. É Ele quem nos concilia com Deus e, ao mesmo tempo, consolida a nossa união com o próximo. Pois quem não consegue viver em unidade com seus irmãos, evidencia que não possui o Espírito de Deus. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios capítulo 4, versículo 4. Não existe espaço para facções ou falta de unidade no corpo de Cristo. Sem a unidade do Espírito, não existe vida abundante e nem o poder de Deus.
Onde o Espírito Santo tem liberdade, há amor, e o amor é um fruto do Espírito Santo. Subtópico 2.3. Consolação de amor. A palavra consolação provém etimologicamente de consolatio, de origem latina, com o significado de conforto, alento. Paulo introduziu-a com o sentido de encorajar e consolar, pois traz a ideia de persuadir através do amor. Ele tinha em mente o amor ágape, ou seja, o amor que Cristo tem pela sua noiva, a igreja. Ao clamar para que os irmãos de Filipos vivessem em unidade, Paulo relembrou-lhes as mais evidentes razões. O sentimento amoroso que Cristo nutre pela sua igreja deve impelir o seu povo a viver sob a consolação do amor. O mesmo amor que leva os filhos de Deus a amar como Cristo os amou. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus capacita-nos a aturar e a perdoar uns aos outros. A unidade espiritual não permite que amemos apenas aqueles que nos são chegados e, por conseguinte, os amamos. Ter unidade em Cristo é amar sinceramente aqueles que nos aborrecem e nos odeiam. Jesus deixou-nos o maior exemplo. Ele amou os indivíduos que nunca foram amáveis e muito menos dignos de serem amados. Item número 3. Afetos arraigados pela unidade. A palavra grega oiktirmos faz referência à ideia de companheirismo em meio ao sofrimento, ou companheirismo em meio à dor, de maneira que o apóstolo Paulo citou-a em sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, descrevendo a emoção humana da afinidade moral e espiritual. Também o verbete grego euspakilaknos significa literalmente vísceras gentis, as entranhas, que ainda podem ser traduzido como misericordiosos, como é o caso em Efésios, capítulo 4, versículo 32, e Filipenses, capítulo 1, versículo 8, onde faz referência ao amor de Paulo pelos irmãos de Filipos. Ele ressaltou que a unidade cristã não atrelava-se a meros sentimentos humanos e nem se limitava à frieza de uma pessoa que se mostrasse indiferente, desapegada e desinteressada por alguém. Paulo afirmou que nossas entranhas precisam ser estimuladas e as aflições alheias
necessitam despertar em nosso interior uma ardente compaixão. Subtópico 3.1. Misericórdia arraigada pela unidade. Quando o Espírito Santo tem autonomia para agir na vida do cristão, surge em seu interior o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Paulo evidenciou-os e deu ênfase ao extremo zelo que se deve dispensar uns pelos outros, o que torna sólida a unidade entre os irmãos. Essa forte afeição faz referência ao sentimento fraterno que se deve dispensar a fim de dirimir as necessidades dos outros. Já compaixão é a participação espiritual da infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o semelhante que sofre grande dor. É o mesmo que sofrer o sofrimento de outra pessoa e sentir a vontade de aliviá-lo de tal padecimento. O sentimento de misericórdia fortalece a unidade da igreja, pois a ausência da unidade significa ausência de misericórdia. Tópico 3.2. Motivações erradas. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. O apóstolo Paulo descreveu o comportamento inadequado de líderes negativos que congregavam na igreja de Roma. Alguns pregavam o evangelho por inveja e por disputa. E Paulo afirmou que eles, na verdade, empenhavam-se com a motivação errada. Motivações equivocadas apenas contribuem para a falta de unidade entre os irmãos, ferindo a comunhão com Cristo e trazendo perturbações entre os fiéis. Paulo falou sobre dois terríveis inimigos que eram desfavoráveis à unidade da igreja: a inveja, desgosto provocado pela prosperidade alheia, e a polêmica, disputa em torno de questões que suscitam divergências. Tópico 3.3. A excelência da unidade. A virtude caracterizada pela humildade é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. E isso promove a excelência da unidade entre os irmãos.
A qualidade de ser humilde evita e corrige todos os malefícios que procuram executar uma ação ofensiva para aniquilar a unidade da igreja. O verbete grego tapeinoslorzini é uma palavra que ficou notável pela religião cristã. Para a cultura grega, o termo humildade tornou-se uma expressão revestida de caráter de algo humilhante e que degrada as pessoas, ou seja, segundo o pensamento clássico grego, ser humilde é ser servil, o que é próprio da condição de um homem que tem pouco valor por ser um mero escravo. Na cultura grega, ser humilde é ser alguém sem nenhum significado. Todavia, entre os que pertencem a Deus, ser humilde é um imperativo. Certamente, ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Evangelho de Mateus, capítulo 11, parte A, do versículo 29. Meus amados, assim concluímos esta nossa primeira lição. Nesta lição introdutória do quarto trimestre, nós aprendemos com Paulo ao dar exemplos de humildade. Aprendemos a colocar o outro na frente do eu, tendo como argumento o próprio Cristo, principalmente quando trata da unidade entre os irmãos. Cristo é o paradigma a ser imitado. Desejar o bem-estar do outro ajuda a manter a unidade da igreja, zelando pelos deveres e direitos de todos. No próximo domingo, aqui retornaremos e estaremos estudando sobre os perigos que rondam a unidade cristã. Esta é a nossa revista de lições bíblicas Ebenezer Dominical. E neste último trimestre, estaremos tratando sobre fundamentos da unidade cristã. E vamos aprender e compreender de que não existe unidade cristã, não existe unidade perfeita, não existe unidade verdadeira fora da verdade que é Cristo Jesus. Todos os domingos, nós nos reunimos em uma de nossas igrejas para estudos das lições bíblicas da escola dominical. Compareçam e façam parte desses estudos. A melhor escola do mundo. Nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, e em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, bem próximo ali ao Colégio Municipal Jaime Martins. Todos serão bem-vindos em nome de Jesus. E que Deus a todos continue abençoando de forma abundante. Até a próxima semana.